Oi, pessoal, meu nome é Mário Fialho, estamos aqui mais uma vez numa conversa com o meu amigo Sérgio Pauseiro. O Sérgio é um amigo de longa data e ele é professor da UF, da Faculdade de Direito. Ele está agora lançando, junto com a universidade, e coordenando uma pós-graduação em Direito da Informação, em Direito nesse diálogo com as tecnologias. E é uma coisa, como a gente está no meio de uma revolução tecnológica absolutamente nova, inovadora, e que precisa de pessoas pensando, refletindo e ajudando tanto o Estado quanto as empresas, quanto os consumidores, a entenderem melhor seus direitos e necessidades diante de tanta inovação tecnológica. Sérgio, conta um pouquinho aí, se apresenta para o pessoal e fala um pouquinho da pós. Boa noite, Mário. Mário, obrigado aí por estar abrindo espaço aí, conduzir a nossa discussão aí. A gente que já discute há muitos anos, né? E tem a oportunidade de discutir agora outras coisas. Sim. Quanto a mim, você já me apresentou, né? Eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, vinculado ao Departamento de Direito Privado. Também atuo em programa de pós-graduação em Instituto Censo, com pesquisas, né? E o desafio foi reformular uma pós da UF, né? Que era antiga, mas dentro da nova realidade, envolvendo discussões da pandemia, envolvendo discussões do direito e tecnologia, e, ao mesmo tempo abarca várias outras questões, né? Ligada à democracia em rede, ligada à relação de trabalho, né? Todas as questões, na verdade, são questões antigas com métodos novos, né? Sim. Mas você quer Só para falar? situar as pessoas, né? A gente tem, dentro dessas três coisas que você levantou, a gente tem no direito um processo chamado, por exemplo, habeas data, né? A capacidade de você ter acesso à informação. A gente tem uma lei de transparência de informação. A gente tem uma reformulação grande do mercado de trabalho com essa uberização das relações de trabalho que não estavam previstas em como as relações de trabalho se davam antes, né? Todos esses temas aí são tangenciados, já existem, são tangenciados por esses temas que você levantou, né? E aí? Então vamos começar por um desses. O que a gente faz com essa coisa da uberização das relações de trabalho? A revolução tecnológica historicamente uma pressão da indústria, né? A indústria ela vai demandar para um processo capitalista, né, a criação de novas tecnologias. As tecnologias são criadas para a sociedade. Evidentemente, essas tecnologias trazem riscos inerentes, né, que impactam definitivamente o nosso modo de vida, né, nossa forma de viver a vida, e de alguma forma geram riscos. Esses riscos precisam de alguma forma serem compreendidos e até amenizados pelo direito, né? Então, essas questões, por exemplo, né, você tem uma uberização, né, você tem o dono da Uber que não tem um carro sequer, mas ao mesmo tempo tem uma frota de carros para oferecer, né, o vídeo é um aplicativo, né? Criar um aplicativo da tecnologia da tecnologia da computação, não tem um carro sequer, mas tem as maiores frotas conectadas para oferecer um serviço ao mundo todo, né? Então O que é interessante pensar, né, é que as tecnologias permitem, como elas são muito plásticas, né, e como elas são basicamente nossas ideias programadas em estruturas, você criar hoje, por exemplo, uma situação que tem um monte de gente trabalhando para uma empresa, mas nas relações de trabalho você não tem. Me lembra, para quem não sabe, gente, eu me formei em direito. Então você tem a coisa da eventualidade, né, do controle das horas. Então você não tem nada das coisas que caracterizam uma relação de trabalho formal, né, subordinação, habitualidade. habitualidade, todas essa o controle, né, sobre quando e como a pessoa trabalha, essas coisas meio desqualificam para uma relação de trabalho, mas em última análise é uma relação capitalista. Alguém está acumulando dinheiro e as outras pessoas estão tendo dinheiro ali mais ou menos para sobreviver. Esse treco não é quase um hackeamento do sistema? E parece que as pessoas estão demorando para entender isso, né? O grande problema dessas tecnologias disruptivas é a dificuldade dela ser regulada, né, pelo direito, né? Elas evoluem muito rápido, né, uma velocidade incrível, e o direito para acompanhar esses fatos sociais
são meio lentos, né? E até que eles sejam totalmente compreendidos, já lesaram uma, uma quantidade de direitos fundamentais, né? Inclusive trabalhistas, né? De forma absurda. Tem organizações, sistemas judiciários que estão regulando isso. Por exemplo, o Estado da Pensilvânia recentemente considerou a questão da uberização uma relação de trabalho. Então, lá, né, eles não são mais profissionais autônomos, mas somente daquele Estado americano. Não é igual ao resto do mundo. Né? Eles perceberam que é uma lesão de direitos trabalhistas, garantias fundamentais, e a justiça, né, o Estado da Pensilvânia, hoje considera a uberização naquele Estado uma relação trabalhista. Mas isso é aquele Estado. Né? O resto do mundo continua colocando os caras como autônomos. Né? Isso também inclui o iFood, essas questões. Né? Você vê, né? Tem uma pesquisa na UF que esses motoristas aí de entregam comidas, né? Tem até uma tese da sociologia, que é a matabilidade do motoboy. Repete para mim, como é que é a tese da sociologia? A matabilidade do motoboy. A matabilidade. E os caras morrem, não tem segurança nenhuma. Tem horário para entregar. E tem uma quantidade de gente. Eu entro no trânsito e vejo os caras cortando o trânsito ali, porque tem hora para entregar do restaurante, senão perde. Exatamente. Não tem plano médico, não tem nenhum seguro trabalho. Sim. Né? Então, recebem, às vezes, menos de R$10 pela entrega. Né? E se acidentam, não há nada que possa cobrir, né? Na verdade, a relação deles, e muitas das vezes não tem dinheiro para pagar um plano médico privado. Né? E falando da relação do capital, né? Assim, porque os teóricos assim dos sistemas sociais, eles sempre falam, né? O capitalismo sempre dá um jeito de se perpetuar e de se reinventar, né? Como uma mutante. Como uma hidra, assim, você corta a cabeça, aparece de outra forma. Esse é um tema super sério, assim, porque na forma como as tecnologias se organizam hoje, você acaba tendo uma centralização tão grande, porque nessas empresas quem está em primeiro lugar meio que devora todos os outros concorrentes. Nos Estados Unidos, a Amazon, entende? Aqui no Brasil, iFood, Uber, acabam ocupando um monopólio nacional e afetando uma série de negócios locais, né? Principalmente quando eles começam a competir com as outras pessoas, no sentido que criam suas próprias hamburguerias e passam a entregar serviços prioritariamente deles. Isso tem nome, né? Isso é monopólio, é aquilo que a gente já tinha entendido que era muito grave, que lesionava as relações todas há muito tempo. Mas esses caras ficaram tão poderosos, têm tantos recursos, que hoje eles colocam em risco o próprio Estado, né? Essas empresas estão se tornando mais fortes que os Estados. É claro que outras matizes do conhecimento, como a sociologia, vai colocar isso como uma espécie de escravização, né? Você não deixa de estar colocando o cara num trabalho meio que escravo, né? Você lesa direitos trabalhistas dos caras. A grande diferença desse mergulho sociológico é que, na verdade, não é como no passado. Os donos de meio de produção, nesse caso especificamente, estão bem distantes do Brasil, né? Ou de qualquer outro lugar do mundo, né? Não há como essas massas, por exemplo, um protesto aqui, por exemplo, do iFood, não vai ser ouvido, né, pelo dono desses aplicativos, ou do Uber, né? Dificilmente você vai conseguir negociar direto com o dono de produção. Isso já é um fenômeno novo do capitalismo, como você disse, né? E, de novo, não é o dono, né? São os acionistas que não só querem saber dos lucros. Eles não estão... As empresas SA, eles não conseguem nem... Mesmo que o dono tenha uma boa, ou o CEO tenha uma boa índole, tenta fazer o treco, em última análise ele tem que mostrar lucro e potencial para os investidores, né? Então, e são acionistas que correm cada vez menos o risco de investimento, porque só são donos de aplicativos, né? Sim, exato. Então, você não tem o meio de produção, ele é soft, né? É só um software. Essa é uma questão muito séria, né? Que está trazendo impacto para as relações de trabalho no mundo inteiro, e o poder dessas empresas, na verdade, assim, já que não tem ninguém regulando, elas mesmas criam suas leis, seus próprios fóruns de resolução, suas próprias decisões. Como elas estão em todos os lugares, elas não estão em lugar nenhum. Onde que é a sede do Facebook? Para onde que o dinheiro está sendo distribuído? Então, mesmo na Europa, eu estava vendo assim, essas empresas de tecnologia estão pagando 8%
de imposto, o que é relativamente muito quando você diz que a Amazon pagou 0 de imposto nos Estados Unidos. Se questiona muito, né, Lucros a capacidade. bilionários. Né? O que se discute é a capacidade do Estado de regular essas tecnologias. Né? É muito difícil, há uma pressão social muito grande para isso, mas, por outro lado, também é muito difícil de tentar regular esse tipo de atividade. E aí vai entrar num outro problema. Né? Existem culturas jurídicas que decidiram não regular, né? Colocar isso na mão de boas práticas, da boa governança das empresas, e existem culturas jurídicas que resolveram regular completamente isso, estão tentando fazer, né? Como é o caso da Europa, por exemplo. Mas é um desafio. São tecnologias que cada vez despistam mais a legislação, as relações tributárias, trabalhistas, né? Sim, porque se você tem, né, um monte de empresa em um monte de país, você vai e faz um balanço daquele negócio todo com seus investimentos e lucros, e no final você não declara nada, né? Porque é um pouco esse tema da evasão fiscal e tributária nessas empresas mundiais é uma questão muito complicada também, né? Uma questão nova que os estados precisam tentar resolver, e se o estado tenta regular, ele muda para outro país, né? A gente tem, no caso, o Facebook na Europa, é na Irlanda, que deu a melhor condição tributária para eles. A Amazon também. A Amazon está com sede na Irlanda agora para poder justamente... Né? Então, essa... né? E aí a gente fica criando novamente esses paraísos fiscais para essas mega empresas que um dos problemas que eu vejo assim mais sérios, né? Porque de um lado, se o Estado é muito lento para tentar regular essas coisas e nem compreendem a dinâmica, e como a dinâmica é muito rápida, muda muito, essas empresas se tornam uma ameaça para os Estados, né? Elas são poderosas demais. Né? A gente viu, por exemplo, mudando um pouco o assunto, a interferência dessas ferramentas de rede social na política. Né? E aí, fazendo essa retomada lá da Cambridge Analytica, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, fala um pouquinho disso aí, como é que o direito está dialogando com essa... Esse é um dos temas mais sensíveis. Né? Isso, se a gente entrar, por exemplo, na discussão do hate speech e das fake news, então é um tema totalmente danoso. Né? Primeiro, fake news, a gente já conversou sobre isso, não é uma coisa exatamente nova. Né? Só que há um histórico de fake news detonarem democracias ao longo da história. Na Grécia, lá por volta de 546 a.C., né, Solon lá tentando criou um tributo ao Estado e à democracia e tal. Aquela democracia ateniense, ela tem fim com base numa fake news, né? O primo dele, né, Pisistratos, né, manda que um soldado deferisse um golpe contra ele e fala que Atenas estava sendo invadida e pede para que o parlamento ateniense nomeasse uma guarda para ele, né? O parlamento nomeia uma guarda para ele e com essa guarda ele toma Atenas e acaba com a democracia. Né? Ele se torna um tirano e Solon se refugia para o Egito. Se você... Exemplo mais famoso da história, Cleópatra. Né? Roma começa com uma democracia, todo mundo sabe disso. E os cônsules lá eram Marco Antônio e Otaviano. Depois que o Júlio César é esfaqueado, aí o Marco... Exato. O Roma declara guerra contra o Egito, Marco Antônio vai se encontrar com a Cleópatra, só que o Otaviano sai com moedas com notícias fake sobre Marco Antônio. O impacto foi tão grande que o próprio exército de Marco Antônio se volta contra ele. Aí até tu, Brutus, né? Lembra? Sim. Então o resto a gente já conhece. Assim termina a democracia romana. Então, cara, quando eu vejo essas coisas assim, né, de Roma e essas tomadas de poder, e até usando a linguagem assim, né, tipo Game of Thrones, eu falo, cara, não evoluiu nada, não é possível. Sempre os caras tentando dar o golpe, tem sempre um tirano querendo poder absoluto, com todas essas coisas do Estado democrático, as instituições no mundo inteiro, né, parecem muito frágeis diante dessas inflexões tecnológicas. E elas meio... Parece que o mundo já mudou, né? A gente mesmo está gravando esse negócio agora, no meio da pandemia, e quantos trabalhos o Brasil teve essa demissão em massa, nos Estados Unidos também, número de desempregados absurdo, né? O quanto dessa... Isso sem falar dos processos de automação que estão vindo por aí, do impacto disso. E quem parece que está lidando com isso melhor é a China, né? Porque lá esse casamento entre o Estado participando
das ações das empresas e direcionando as ações das empresas, parece que eles estão 10 anos à frente nesse processo de inovação tecnológica, né? Empresas como a Alibaba, por exemplo, têm projetos de distribuir produtos para o mundo inteiro em 72 horas, cara. A China, você vai competir com um treco desse, né? A China é um caso à parte, né? Que a China criou sua própria moeda, a criptomoeda com lastro real, né? E ela pretende, no futuro, obrigar todas as empresas que vão fazer negócios virtuais com a China que comprem a criptomoeda dela. Obviamente, ela pretende concorrer com dólar, né? Com isso, né? E com isso, né? Obrigar todo mundo a comprar a criptomoeda dela. Outro dado importante delas é o China Export System, que é o sistema de compliance chinês, né? Que ele vai passar a exigir para as empresas que façam negócio com eles. Ou seja, cada cidadão tem uma pontuação. Sim. E é tudo no mesmo aplicativo. Você faz a compra, você paga suas coisas no dia a dia, você resolve, você paga seu tributo e se você for um bom cidadão, você pode viajar de primeira classe. Se você não for, você não consegue nem andar de avião. Ou seja, o mundo digital virou uma metodologia, uma ferramenta que pode ameaçar democracias, pode dominar o comércio, as relações humanas, né? A gente já não sabe mais como se relaciona sem esses aplicativos, sem o celular, né? A gente não tem mais essa dimensão, entrou para a nossa prática diária. Sim. E em pensar que, algum tempo atrás, para a gente se unir, a gente não sabia nem telefone celular, né? Você lembra disso, né? Sim, claro. A gente que não somos exatamente milênios dessa geração, a gente viu isso acontecer diante dos nossos olhos, mas eu me sinto sempre defasado, né, diante da quantidade de inovação tecnológica, né? E uma das perguntas, assim, você acha que dá tempo? Você acha que o Estado consegue regular ou a gente tem as corporações, essas mega corporações governando o mundo? Por exemplo, nos Estados Unidos, o dono da Amazon comprou o principal jornal lá, o Washington, como é que é? Washington Times, não? Washington Post, que é um dos jornais com maior repercussão sobre a vida política americana. Então, o quanto e é o cara mais rico do mundo que pagou zero de imposto e de tributo. E é muito, muito grave porque quem tem poder, entende, para se colocar contra isso. Recentemente, o Facebook, por conta de uma quantidade enorme, uma ação também de algumas associações, né? Muitos dos anunciantes suspenderam temporariamente seus anúncios para que o Facebook controlasse um pouco o discurso de ódio e as fake news. E aí, o que você acha disso? Eu acho que, primeiro, o ponto é que vai ser complexo tentar regular essas tecnologias, principalmente com a evolução da inteligência artificial, porque é uma tecnologia que aprende sozinha. Segunda questão, é uma questão de cultura jurídica também, né? O sistema americano, por várias decisões da Suprema Corte, já decidiu há algum tempo não intervir nesse tipo de atividade, né? E joga isso para a sociedade civil. Você tem iniciativas nos Estados Unidos, né? Há uma professora até da Universidade de Minnesota que ela fala que a Suprema Corte não tem como controlar tudo que é feito pela internet, né? Dada a evolução, né, rápida das tecnologias, etc. Então, há decisões da Suprema Corte americana no sentido de que o Estado não deve intervir e nem controlar essas fake news e nem determinado tipo de tecnologia. E quem tem que dar cabo disso mesmo é a sociedade civil por a questão de cultura jurídica deles, né? A gente pode citar aqui até o caso Watergate, né, que demonstra aí um pouco da confiança que o americano tem na imprensa e na sociedade civil para autorresolver o que é verdade, o que é mentira, o que é compliance, o que não é compliance. E essas empresas acabam criando seu próprio código de compliance. Você tem iniciativas interessantes, por outro lado, lá da sociedade civil, que é aquele site dos Sleep Giants, né, que faz aí, coloca a sua marca e certificação no site que, nas empresas que estão apoiando o site, que seriam, no caso, fascistas, etc. E tal. Você tem o Facebook sendo pressionado, o Facebook perdeu 1/3 do investimento deles, né, porque por não ter uma política clara, né, em relação a discurso de ódio, etc. É bom dizer que 1/3 do investimento do orçamento do Facebook é comparável à economia de pequenos países, né? Então, é muita grana que eles perderam. Aí mudaram. Tem, por exemplo, recentemente o Elon Musk, lá da Tesla, dizendo que, diante de um tweet
de alguém que falou, pô, você patrocinou o golpe na Bolívia. Ele vira, patrocinei mesmo, eu vou dar golpe onde tiver que dar para eu conseguir o meu lítio. Brasil, faça mais lítio. A sensação que eu tenho é que os estados estão realmente ameaçados, porque mesmo a Alemanha, né, que tem um governo muito atuante, o que a acusação que acontece diante da interferência do Estado é que qualquer regulação implica num atraso tecnológico, entende? Ou seja, por exemplo, tem lá uma empresa que está funcionando na Alemanha que está centralizando toda a venda de roupa. Ela é tipo a Amazon, que antes vendia livro, só que vende roupa, e ela pega as roupas produzidas pelas pessoas que antes fabricavam e vendiam nas suas lojas, e ela centraliza na compra online. Isso muda completamente, porque tem um exército de pessoas que só pega o pedido da internet e vai selecionar a roupa, embalar e mandar para o pessoal que despacha essas roupas. Então, basicamente, todo o mercado de roupa está centralizado nessas empresas que reproduzem essa inteligência. O problema é que uma empresa como essa assim, acaba com todas as outras lojas de venda de roupa, entende? E ela que define, e ninguém falou esse valor, qual é a taxa. Então, por exemplo, a Apple Store, que cobra 30% do lucro de todos os aplicativos que ela vende para todos os iPhones, entende? E no caso do Alibaba, por exemplo, eles estão no comércio, eles estão na educação, eles estão na alimentação. O treco vai ocupando todos os espaços de trocas e o aplicativo vai, entende? Assim, e esse negócio espalha pelo mundo. Eu compro regularmente do processo chinês. O que você vai esperar é o que brasileiros parem de comprar do Alibaba, que custa 10% das coisas, custa 10% do valor, e compre um produto nacional. Não tenho a sensação que é uma situação difícil de resolver, né? E se você tenta intervir, a chance de você errar e às vezes prejudicar é muito grande, mas o estrago está sendo feito numa velocidade muito grande. Como é que os estados sobrevivem a empresas que têm não só recursos infinitos, mas têm um poder muito grande sobre a produção de subjetividade, né? Sobre como as pessoas pensam, se comportam, agem e fazem. E vamos entrar nessa conversa, que é uma conversa sobre os dados, né? A gente teve no processo lá da Cambridge Analytica, né, que usou o Facebook para fazer teste psicológico de um monte de gente e depois endereçar os anúncios políticos para grupos específicos, tanto na eleição dos Estados Unidos quanto no Brexit. Uma pessoa tentou ter acesso aos próprios dados, ela queria saber o que o Facebook sabia sobre ela. Mas a pessoa não conseguiu ter acesso aos seus próprios dados. E aí? Como é que você interpreta isso aí à luz do direito? O grande problema dessas tecnologias é controlar o monopólio dela, como vem sendo feito pelas agências de mercado, né? A Securities Exchange Commission, né? E aqui também a CVM, né? E os próprios órgãos europeus. Essa questão do monopólio é difícil, né? Porque já é um lance muito dinâmico do capitalismo. Mas vai ter alguns que vão tentar fazer isso. O que eu posso dizer sobre a legislação, por exemplo, europeia, você tem um Tratado de Proteção dos Dados da União Europeia que, pelo menos, tenta proteger direitos individuais, né? Garantias do indivíduo. Então, a Alemanha tem casos, sim, de mandar o Facebook, no caso, tirar mensagens falsas da internet, de regular isso. Não é o caso americano, mas a Europa tem uma agência europeia de proteção de dados que faz essa proteção dos garantias individuais, né? E cada país da Europa tem uma agência reguladora de proteção de dados. Pelo menos eles não passam por questões como o Brasil, que ainda o Bolsonaro, o governo atual, prorrogou a vigência da LGPD no Brasil. E aí você fica vendo questões como, por exemplo, o cara vai lá e pede os dados do IBGE dos brasileiros, né? E aí gerou uma questão jurídica profunda, né? Mas, a lei não está em vigor ainda, né? Como é que você vai fazer a proteção? Porque
pela lei europeia e pela lei brasileira também, você cede esses dados mediante um projeto. E esse projeto, de alguma forma, tem que ser auditado. Marco da regulação da internet, essa legislação, né? Sim, a LGPD é a proteção de dados, né? Mas teria que haver uma agência reguladora no Brasil, tal como existe a agência europeia de proteção de dados, como também a agência de cada país europeu, né? E ela tenta proteger os direitos individuais das pessoas, né? Dos indivíduos. O Brasil, ele tem uma legislação até baseada na legislação europeia, mas a vigência vem sendo prorrogada pelo atual governo, né? E isso é complexo. A gente teve um caso em São Paulo, durante a pandemia, em que o governo paulista requisitou uma empresa de telefonia os dados dos usuários. Em regra, esses dados teriam que ser desidentificados, né? Mas, assim, como tem a legislação em vigor, né? No momento, isso fica a cargo das boas práticas da empresa. E ele ainda fala que, quando você cede esses dados, tem que apontar quem é o moderador para que aquele que tem seu dado possa, né, fiscalizar isso também, né? E pedir esse tipo de informação sobre os seus dados. E ainda mais, depois que você o órgão público acaba de utilizar esses dados, ele tem que excluir esses dados. E ele não pode identificar os indivíduos. Esse conceito de identificação é elástico, tá? Vai desde meu nome civil até minhas preferências sexuais, né? Até a minha ideologia. Isso entra outras coisas, né? Então, não vejo no Brasil, por conta da ausência de uma legislação em vigor, uma preocupação em proteger isso, né? E me parece que eu não sei. Só para dar alguns exemplos práticos assim para as pessoas, né? Quando você vai numa farmácia, compra um remédio, o cara pede o CPF para te dar um desconto, a farmácia está vendendo os seus dados para o seu plano de saúde. Porque dependendo dos dados, ele aceita ou não assumir o seu plano de saúde. Entende? Então, esse monitoramento que acontece no padrão de consumo, quando o supermercado passa a pedir seu CPF, faz uma compra e passa a pedir o seu CPF, isso não é para sua garantia fiscal, não. Isso é para sua garantia. Isso é para o cara vender esses dados depois. Então, esse entendimento... E tem que passar por essa autorização, né, Mário? Sim. Não, mas isso é o que acontece, né? Quando as farmácias, quando elas pedem seu CPF, elas estão identificando e vendendo essa informação direta do remédio que você está comprando e talvez de uma potencial doença que você tem. Então, a gente está nessa condição em que os dados estão sendo rastreados o tempo todo, né? Eles estão interligados, você manda uma mensagem no WhatsApp, aparece uma propaganda no Facebook, você faz uma busca no Google, aparece uma propaganda para você. Então, essa circulação de dados. E o que é mais dramático, né, Sérgio, assim, e da questão da psicologia também, tem até esse dado, né? Por exemplo, você tem uma empresa de fertilidade. E aí sabe que você é uma pessoa que gosta muito de viajar e tal, mas também está pensando em ter filho. Ela vai e direciona a propaganda para você fazer viagem e tal, passear, para depois, quando você tentar ter filho, você precisar de um serviço de fertilidade. Esse é um exemplo real. Isso acontece, entende? Então, a gente tem, na verdade, é muito importante a gente entender que nós não somos os consumidores dessas empresas, né? A nossa consciência, o nosso tempo, a nossa atenção é o produto que essas empresas estão vendendo para os anunciantes, entende? E que são os verdadeiros consumidores desses serviços, né? Esses dados dos consumidores são negociados numa relação B2B, é um preço, né? Você tem um preço no mercado, isso é um produto para eles. Isso é um produto, e é hoje um produto, segundo um documentário aí que eu assisti, que vale mais do que o petróleo, entende? Esse já é o ouro que circula no mundo hoje, né? O processo das informações e dos dados. E eu acho que uma discussão jurídica sobre isso, né, que é o tema da sua pós, cara, é um tema super importante, porque o que eu vejo na prática é que mesmo assim, né, as coisas mais comuns de internet, que é crime contra a honra, entende? Como é que a gente vai dar conta dessa quantidade de agressões, discurso de ódio, fake news? Um exemplo recente desse é do menino, como é que chama mesmo? Felipe Neto, né?
o Felipe Neto, que num único dia, como ele foi e deu uma entrevista contra, criticando, né, o governo Bolsonaro, acho que esse assim, no Washington Times, é, no, não, no New York Times, né, eu acho que foi um vídeo no New York Times, ele recebeu num único dia 400 vídeos associando ele à pedofilia. E como é que você rastreia isso? Como é que você move 400 processos de crime contra a honra? Como é que você tira esse treco todo do ar sem a ajuda das próprias empresas de tecnologia que parece que seguem se recusando a fazer isso porque lucram com esse processo? Um dos sócios e uma das pessoas que trabalhou no Facebook desde o início saiu porque entendeu isso, né? Um cara, não sei se você conhece, um cara escreveu um livro, Por que você deveria sair das redes sociais? Um barbudão assim, esqueci o nome dele. Ele fala que as empresas de tecnologia, de redes sociais, estão arrebentando com a própria fábrica, né? O próprio tecido social, permitindo essas relações de anonimato que não são permitidas pela Constituição. Né? Você tem liberdade de opinião, né? Mas não tem a liberdade ao anonimato quando você expressa a sua liberdade. Né? Como que é essa questão? O cara vai e cria um perfil fake para ficar ali publicando um monte de coisa, sem consequência nenhuma. E aí? Esse é o grande perigo, por exemplo, a LGPD no Brasil, né, não está em vigor. A gente chega a ter uma decisão do STJ em relação a uma mulher que teve esse caso, né, de informação pelo Facebook, e o Facebook insistiu até a última instância dizendo que não poderia tirar, né, a mensagem contra ela se ela não identificasse o URL, a origem, né, e ganhou isso no STJ. Diferente dessa posição do Brasil, a Agência Alemã de Proteção de Dados, em relação a uma mulher que tinha uma dívida tributária já paga, e uma pessoa colocou lá no Facebook que ela era devedora de tributos, etc., a agência alemã interviu e mandou tirar, e colocou uma multa milionária em cima do Facebook. Então, a gente tem tradições jurídicas que resolvem regular, como, por exemplo, da Europa, e tentar proteger direitos fundamentais, mas temos tradições jurídicas como a americana que deixa sacar das normas corporativas das empresas. Né? E aí só a pressão social faz mudar isso. Me preocupa não haver uma LGPD no Brasil, porque nossos julgadores não têm um devido conhecimento de como funcionam também essas tecnologias. Então, por exemplo, não pode tirar porque você tem que indicar o URL. Claro que não, tem que obrigar o próprio Facebook a tirar se é ofensivo e viola direitos fundamentais. Já na União Europeia, onde já tem o Tratado Internacional, onde cada país tem sua agência reguladora, já está desenvolvido há muito tempo, já tem a parte de intervir sim e multar o próprio Facebook. Recentemente a gente teve esse posicionamento, né, do Twitter/Facebook de empregar um monte de gente do governo que tinha como única função ficar propagando fake news. Mas tirou, acho que foram umas 12 pessoas, né, que eram agentes públicos, que estavam em gabinetes, mas essas redes são muito grandes, cara. E assim, esse negócio está colocando em risco não só a democracia, mas a própria estrutura dos estados. A gente está vendo assim um mundo distópico em que as empresas parece que estão governando o mundo do jeito que quiserem e mais do que isso, parece que estão governando a mente das pessoas, porque o poder de mensagem subliminar, por exemplo, as pessoas às vezes não sabem disso, né? Mas as propagandas que aparecem no cantinho da timeline ali do Facebook, elas têm mais efeito subliminar sobre seus padrões de consumo e desejo do que aquelas que aparecem na tua frente, que você fala, isso eu não quero. Entende? Essas teorias semióticas aí da publicidade são complexas, né? Você começa a entrar também, além das redes sociais, numa discussão de quais são os limites das agências de publicidade também, né? Eles julgam praticamente, né, qual é o limite disso, né, e não se responsabilizam. Eles vendem um projeto publicitário para a empresa compra e quem é responsável é a empresa. E ele, que é o publicitário, não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. A gente tem exemplos clássicos aí, né, tem a propaganda antiga da Pepsi, né, em que o cara ele era magro, muito antiga essa propaganda, não sei se você lembra disso, ele passava, né, tinha uma menina que ele gostava e tal, ele nunca conseguia a atenção dela, mas o dia que ela via ele abrindo uma Pepsi, ela
dá atenção a ele. Então, ela une valores que não são reais, né, aos desejos Não é humanos. nada, Né? né? Tipo... Sim, você começa a vincular o produto, né, desejos humanos, mas dizendo que aquilo tem valores humanos, porque na verdade esses valores não são reais, o né? processo da fetichização, né? Que você começa a ter valores que não são reais, aí você começa a produzir padrões de consumo em massa também que não correspondem à necessidades. E essa é uma crise que o coronavírus, de uma certa forma, evidenciou, né? Porque, de repente, as pessoas estão, peraí, eu estou preocupado com a minha vida, não estou preocupado em manter aqui o meu padrão de consumo. E em sociedades como nos Estados Unidos, né, cujo motor econômico principal é o consumo, você tem um colapso de quase 30, mais, acho que 32 pontos no produto interno bruto aí nos últimos meses. Então, assim, parece que toda essa crise de transformação que a gente está vivendo, né, esse colapso desse sistema, demanda uma compreensão, e o que me parece é que, de fato, assim, os legisladores, os juristas, embora, assim, às vezes a pessoa que está ouvindo essa conversa fala, nossa, nessa conversa meio chata, no juridiquês e essas coisas, cara, essa é das coisas mais importantes que a gente precisa fazer o maior número de pessoas se dar conta, porque a gente está diante de uma manada disparada que a gente não vai conseguir parar, e a gente precisa pelo menos regular, pelo menos ajustar, assim, para ver se ela encontra um caminho. Porque a tecnologia não é boa nem má, né, cara? Assim, historicamente, desde os gregos, Sim. a ideia da tecne, ela não é boa nem má. Ela depende, uma ferramenta, ela depende de como ela está sendo usada. E acho que é preciso a gente ou entender, que é uma das soluções possíveis, né? Que para a gente ter uma rede social que sirva a nós, talvez a gente tenha que pagar por ela, entende? Porque senão a rede social, se ela é gratuita, mas ela está nos vendendo, entende? Padrões de consumo, ela está nos vendendo subliminarmente desejos, ela está produzindo no nosso inconsciente uma mudança com relação ao nosso perfil político e posicionamentos ideológicos, a gente precisa assumir as rédeas desse processo, né? Como é que você acha assim que advogados, operadores de direito, juízes, porque eu vejo assim, mesmo algumas pessoas, né, do direito do trabalho fazendo essa discussão sobre uberização das relações todas de trabalho, o meu pensamento com relação a isso é muito claro, cara, tipo, para onde está indo o dinheiro? O dinheiro está se concentrando todo nessas empresas aqui. Então é óbvio que isso é uma relação de trabalho, né? E o que é muito louco, assim, né? E aí a gente pensa nessa produção de sentido, é como que os trabalhadores se sentem empresários, porque estão escolhendo o quanto querem trabalhar ou não, entende? É quase essa alienação mesmo, né? E eu fico pensando o quanto os conceitos marxistas sobre mais-valia, sobre alienação do trabalhador com relação à sua condição, se tornaram extremamente atuais, né? O que você acha disso aí? Você citou 4 temas aí extremamente complexos, né, para poder discutir. O primeiro deles que você mencionou é que a baixa do lucro dessas empresas vai gerar um bombardeio de nova publicidade, né? Sim. Talvez publicidade essa se limite, né? Você vê os pesquisadores da Universidade Queen Mary têm uma pesquisa sobre isso, e eles dizem que o consumidor, se vê uma prateleira, ele vai comprar o produto que ele tem mais informação. Se baixou o lucro em relação a isso, né, vai haver um bombardeio de informações não reais às vezes, né, para tentar influenciar esse cara a esse tipo de compra, né? E às vezes você não consegue filtrar esse tipo de propaganda, né? Ela entra, né? Não há nenhuma regulação em relação a isso, né? Uma outra questão que você cita, né? Que Facebook não é esfera pública, né? Não é um espaço livre de discussão que a gente possa colocar nossas expectativas individuais e pressionar a autoridade política para isso. Não está longe de ser. Pelo contrário, é um espaço privado regulado com um código, que, aliás, agora criou até um tribunal, né?
para poder julgar, Sim. dar uma responsabilidade, Fica julgar, né? maior do que os estados, essa que é a Pois questão. é, Me parece, internacional. é, Também na Irlanda, né? maior do que os estados, assim. E a gente tem vários exemplos de disruptura política, né? Teve lá em Mianmar, com o Facebook, conflitos religiosos e étnicos, esse acirramento e polarização política e ideológica acontecendo em vários lugares do mundo, também relacionado à intervenção do Facebook. Aqui no Brasil, os grupos do WhatsApp, que também reconhecidamente participaram dessa disseminação de fake news. Assim, a consciência humana está preparada? E me parece que não, né? Me parece que nós somos extremamente frágeis, entende? Diante da quantidade de mentes trabalhando para produzir um sistema que é instantaneamente distribuído para todo mundo. Eu, por exemplo, no meu Facebook, eu tenho lá um aplicativo que eu instalei que não aparece propaganda, entende? Eu nem vejo a minha timeline. Quando eu entro, aparece uma frasezinha lá de sabedoria, assim, tipo, minutos de sabedoria. Não vejo, eu só entro para fazer publicação. Porque quando eu quero uma informação, eu uso o Google para fazer pesquisa e olhe lá, né? Porque para quem usa a internet desde o início, a gente percebe como tem ficado mais difícil você encontrar informação de qualidade, pela forma como os algoritmos estão organizados, né? E aí, como é que você vê assim no direito brasileiro? Como é que a gente pode atuar? Quais são os vetores assim de interferir nesse sentido? Se a gente for entrar para o campo da discussão política e democrática, é bem complicado, porque dentro do que você falou de fake news, está vindo aí as deepfakes, né? Que são as fake news da inteligência artificial. Eles pegam a notícia real instantaneamente, a inteligência artificial Ficando cada transforma. vez melhores e cada vez mais difícil de identificar a voz e a imagem das pessoas, né? Os Brexit foram isso, né? Verdadeiras ou não. Os Brexit, agora, nas eleições que ocorreram, houve uma influência muito grande de bombardeio de deepfakes, que são as fake news feitas pela inteligência artificial, em que elas pegavam a notícia real e mudavam apenas número e período de investimento. Né? Então, é muito difícil até para a mente humana filtrar isso. Né? Porque mesmo nas disputas políticas, eu tinha a sensação, e assim, historicamente, de que a gente precisava do Estado para fazer alguma coisa. Entende? Assim, então, os empresários patrocinavam certas políticas de interesse, o sistema financeiro tinha lá o seu grupo, aqui no Brasil, a bancada do gado, ainda tinha uma certa, entende? Uma certa disputa possível. A sensação que eu tenho com essas mega empresas mundiais é que, cara, elas estão acima dos estados, elas elegem quem querem, tiram quem querem, e não tem ninguém fiscalizando de dentro como esses algoritmos estão sendo programados. A gente tem que o quê? Acreditar, e é muito engraçado, né? Porque esses caras todos viram super-heróis, né? O Zuckerman, o cara lá da Amazon e tal, eles sabem disso, então ficam criando, né, esses personagens para que as pessoas achem eles geniais, legais, e ninguém queira, tipo, não, poxa, não vamos taxar a Amazon é tão legal, olha só, é um cara self-made man, um cara que foi lá e fez tudo sozinho, ele é um herói. Essas narrativas são também construídas, né? Os caras sabem a propaganda, os posicionamentos dessas pessoas são todos metrificados, eles são os novos políticos, entende? Eles estão fazendo PR, né? O tempo todo, entende? PR é public relations, né? Estão fazendo relações públicas o tempo todo, entende? Na mente das pessoas. Então, a sensação que eu tenho é que vira um para-estado, um estado que está para além do estado, entende? Com autocratas, entende? Já estamos vivendo tiranias dessas empresas e parece que a gente não se deu conta. E é preciso que a gente se dê conta, né? E que os estados e os políticos, assim... Só que o dilema que eu vejo, principalmente na Alemanha, é que se você tenta regular, e como você não sabe exatamente como fazer,
você pode impedir ao mesmo tempo, e é preciso entender o posicionamento, né, das startups, das pessoas que estão querendo concorrer com os chineses, estão querendo concorrer com os americanos, estão querendo concorrer com essas outras empresas, cara, que eles estão uma década atrás, 2 décadas atrás, entende? Como é que a gente desenvolve tecnologia diante de uma pressão como essa, né? Recentemente teve 2 exemplos aqui no Brasil. Um exemplo aqui no Brasil foi a implantação do 5G, que os chineses estavam aí ganhando, aí veio o cônsul americano e falou, não, vocês não podem fazer isso não, senão vai ter consequências muito graves para o Brasil. Caramba, não posso comprar uma tecnologia que está mais acessível, mais barata, muito melhor para porque os americanos dizem que não. Mas outros países da Ásia já compraram, entende? Então a gente está entrando numa guerra informacional muito grande. Como é que a gente vai ter discernimento sobre aquilo que um jornal, como um jornal tradicional como o Washington Post, vai ter autonomia editorial, vai servir como um quarto poder moderador, se, entende, é um jornal que também vive de propaganda, não tem mais um jornal, ele já não vende mais nada, a não ser informação e essa credibilidade, porque ele tem essa credibilidade que foi comprada, então até isso perdeu. Aí os jornais como esse vão ficando iguais aos blogs. Mário, mas eu acho que a gente tem que fazer uma distinção, isso a gente já percebeu, da mídia tradicional, convencional, que sofre uma certa carteirização com relação às notícias propagadas, né? E que você tem a identificação do órgão que está lançando esse tipo de notícia e que você pode buscar, tentar regular ou processar. Agora, as deepfakes, por exemplo, as fake news, já é algo mais complexo, porque você não consegue identificar quem está fazendo, você não tem controle editorial, né? E já é um outro nível. Né? Você tem um exemplo aí, por exemplo, né, em El Salvador, quando houve a contratação de um marqueteiro americano para poder ajudar a eleger um político, né? E esse cara basicamente fez a eleição do cara destruindo não só os outros candidatos, mas também contestando, né, a legitimidade política e do próprio sistema de governo da época, né, e inclusive tirando a legitimidade das autoridades que estavam fazendo o processo eleitoral. Então, na prática, aquela questão do político que negociava com a população, com suas bases políticas, isso parece que acabou. Me parece, e esse é o grande medo, aliás, o FBI já declarou isso depois das eleições do Brexit na Inglaterra, o grande medo agora é que, em cenário de polarização política, essas empresas vendem as deepfakes para os dois lados. E aí começa a lógica de que vai ganhar a eleição quem pagar mais. No caso dos Brexit, por exemplo, toda essa empresa estava na Macedônia. Né? Então, de onde era essa empresa? Ninguém sabe. Só se percebeu o grande fluxo de capital para lá. Então, o perigo dessa questão é que já está se entendendo, as eleições americanas vão comprovar um pouco isso, que vai ganhar as eleições quem utilizar mais dessas ferramentas de inteligência artificial, dessas deepfakes. Né? Como já foi a eleição do Trump, que ninguém esperava, mas o Steve Bannon aí conseguiu fazer esse micro-targeting, né, que você escolhe um alvo específico do estado, das posições que você consegue flipar. E agora só não vai ganhar as eleições, se Deus quiser, por conta do coronavírus e do desastre que tem sido. Né? Então, assim, a sensação que eu tenho é que os modos convencionais de fazer política, os modos convencionais de regular as campanhas, os modos que até então funcionavam para rastrear o capital e fazer, porque uma das coisas que eu percebi é que eu e o Vladimir Putin é que você não precisa, na verdade, nem ter alguém da Rússia produzindo notícia falsa. É só você multiplicar, é só você compartilhar aquele treco e pagar o Facebook para disseminar aquele treco. É isso. Entende? Porque já está circulando uma quantidade enorme de fake news. E um outro desafio assim, é a quantidade de educação que a gente vai precisar para formar uma sociedade com senso crítico suficiente para conseguir ler através desses processos de manipulação, de
de produção de realidade. Gente, porque assim, nem todo mundo é o Caetano que tem dinheiro e advogados de qualidade para processar o Olavo de Carvalho, entende? Porque por um crime contra a honra, entende? A quantidade de crimes praticados na internet, eu não estou falando da Deep Web, não estou falando do tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico de remédio, de regulação. E a sensação que eu tenho, e é até a proposta, né, no meu livro, é que a gente vai precisar da inteligência artificial trabalhando a nosso favor. Né? A gente vai precisar... Tem exemplos positivos, né, Mário? A inteligência artificial foi utilizada na Coreia do Sul para poder controlar a Covid. A gente sabe que também tem na LGPD brasileira, em questões de saúde pública, você pode ceder os dados dos indivíduos, desde que desidentificando eles, né? Mas a Coreia do Sul, como tem ainda aquela questão, embora tenha sofrido a colonização japonesa, que trazia um pouco do direito alemão da civil law, ainda é funciona. Então, você tem a questão do interesse público vale mais. Então, eles passaram a fazer testes em massas, né? Identificando os indivíduos, e forçando o cara a botar um programa de celular que eles controlavam o cara quando saía de casa para não sair de casa. E multavam o cara. Eu vou ter que ter uma inteligência artificial trabalhando para mim, assim, sabe? Tipo, igual a gente tem antivírus no computador, eu vou ter que instalar um antivírus de inteligência artificial para falar notícia falsa, esse negócio veio sem fonte, sim, entende? Para ajudar a gente a digerir essa informação e processar essa informação. E igual aquele símbolozinho, né, de antivírus, aquele escudinho, assim, vou ter que ter um escudinho individual para que a minha mente não seja hackeada, para a minha consciência não ser hackeada. Essa é a próxima fronteira. Utilizar a inteligência artificial para controlar as deepfakes. Porque hoje, o que acontece? Né? Então, o campo de batalha virou YouTube. Então, a gente vê exemplos, sei lá, tipo Meteoro Brasil, canais assim bem poderosos, poderosos. São duas pessoas queridas, fofas, professores lá de Curitiba, que estão sustentando um canal, tentando fazer um aumento desse senso crítico. Assim. Mas, entende que as regras e a Ágora virou o espaço dessas plataformas. E isso é poder demais, cara, porque isso não é um espaço público, como você estava falando. Não são regras públicas, entende? Como que a gente vai regular esse processo? E se passa pelos contratos, o Facebook fala, atualizamos as nossas regras dos usuários. Clique aqui para aceitar ou então você para de usar o programa. Não vai parar para ler esse treco e cada pessoa não vai parar para ler as letras miúdas desse tipo de contrato. Né? É um tema super importante da gente revisar isso, sabe? O Brasil, pelo menos, tem uma legislação de consumidor, os Estados Unidos não tem nada. É tipo, salve-se quem puder. Como é que a gente se defende, entende? Porque a sensação que eu tenho é que esses caras estão hoje com... Então, os caras são donos da Ágora, os caras são donos da praça. Sabe essa coisa? A praça é do povo? Não, a praça é do YouTube, a praça é do Facebook. O espaço público ficou dominado por essas empresas privadas. Como é que a gente faz essa discussão e retoma esses espaços? Aqui a gente está, de uma certa forma, fazendo isso, né? Mas é a grande questão do Brasil, né? O Brasil, como país de civil law, né, mas que também adota algumas tradições que são da common law, qual vai ser o posicionamento jurídico, inclusive do Brasil, né, e do nosso sistema em relação a isso, né? Se vai regular de fato ou se vai deixar isso a cargo da iniciativa privada. Por tradição da civil law, pela LGPD que está em vigor, é a tentativa de regular isso, né, e proteger direitos fundamentais. Mas há uma grande discussão, né? Por exemplo, na União Europeia, você não só faz essa regulação da internet, mas obriga as empresas também a adotarem sistemas de governanças, né? Inclusive colocando tecnologia mínima para proteger os dados do cidadão. Né? Aqui não há nada disso, né? Por exemplo, uma empresa de cartão de crédito como a Visa, ela usa normas corporativas internas, inclusive de nível de proteção de software, né? Houve, inclusive, um problema recentemente que você tinha uma maquininha dessa de pagar o cartão da Visa que tinha um chip com inteligência artificial que mandava informação para a China, depois você pagava um determinado valor. Então, há um controle, como você falou, mundial, né, de inclusive dos gastos que você tem, né, para poder mapear você enquanto cliente.
Isso está fora de controle, mas você pode, como a gente estava falando, utilizar a própria inteligência artificial para tentar controlar esse tipo de ataque, né, da inteligência artificial. Só que você tem que ter uma regulação, né, exigindo tecnologia mínima, você tem que colocar limites de proteção de direitos fundamentais, né, você tem que fazer valer, mesmo nesse espaço também, a LGPD, o Código de Defesa do Consumidor, né, você tem que estar regulando isso de uma forma, né? Agora, a nossa decisão, embora tenhamos a lei, tem sido protelar e protelar, porque a LGPD, por exemplo, no Brasil, pode dar prejuízo para algumas empresas, né? Porque tem funcionários, né? Está usando e-mail corporativo, né? As empresas gostam de controlar seus funcionários, né? E se isso acontecer, de alguma forma, vai estar violando também os dados pessoais desses funcionários até certo ponto. Claro, tudo tem, né, um limite, né? Porque, embora a sensação de que a gente estava caminhando, né, para um espaço democrático, criativo, participativo no início da internet, como um espaço de liberdade, a internet ela se torna cada vez mais o ambiente dentro dessas redes sociais, entende? De uma certa forma, debilitando os outros espaços de participação, né? Os fóruns, que eram muito frequentes, discussões específicas que eram criadas de forma independente, esses espaços todos foram assimilados com ferramentas que manipulam nossa psique para a gente ficar mais ali, ficar mobilizado. Eu, por exemplo, parei de ver informação sobre pandemia e processos no Brasil. Estava ficando doente, estava ficando deprimido. Assim. Estava passando dias chorando assim, de depressão, porque não aguentava mais de ver o absurdo atrás de absurdo, o fato da gente não ter ministro da saúde no meio de uma pandemia. As maluquices eram tão grandes que eu não estava nem conseguindo mais assimilar a informação. E a quantidade de sofrimento, sabe, existencial causado por essa desregulação, assim, é algo que a gente vê nos dados, né? A pandemia ela agravou uma série de outros problemas de saúde e problemas sociais, justamente por conta dessa repercussão das desinformações que acontecem, né? Então, acho que a gente está numa situação muito crítica, Sérgio. Eu acho que um estudo, né, essa pós-graduação que você está propondo para as pessoas entenderem melhor esses mecanismos e, e participar ativamente, né, na sua liberdade de contratar e de compreender e da sua consciência como usuário e como que esses temas precisam ser endereçados pelos legisladores nacionais, mas também dentro das corporações, dentro das governanças corporativas, é realmente fundamental, assim, porque o estrago está muito grande, né? O estrago Assim, tá muito maior. A nível de democracia, a gente precisa, como cidadãos, nós precisamos entender, porque aqui não é só vender o curso para graduação, a gente tem que falar também das questões que envolvem a gente como brasileiro. Sim. Esse cenário de polarização política ele é altamente lucrativo para as empresas. Sim. Né? Então, não está tendo uma divisão de esquerda e direita no Brasil porque você tem essa ideologia ou tem a minha. Está tendo porque é lucrativo. Sim, né? E dá muito dinheiro de isso. repente, fazer política e manter blog é algo que está de... Claro. E é claro que essa polarização política ela vai ser Antigamente vendida... o cara tinha convicção, fazia as coisas por amor às ideias, dedicava seu tempo ao bem comum. Hoje mesmo fazer vídeo no YouTube é algo que remunera esses grandes canais. Isso. Essa polarização política vai ter um custo bilionário nas próximas eleições. Né? Uma propaganda de deepfake, no mínimo, é R$400 mil para a divulgação de uma semana. Então, para você ter uma ideia do lucro que é isso. Então, você me odiar porque você tem uma ideologia política e eu te odiar, isso é altamente lucrativo para essas empresas. O que eles nunca vão querer é que nós tenhamos coesão democrática, capacidade de entendimento. Quem diria que tem pessoas tendo lucro com o nosso ódio, com o nosso medo, com a nossa ansiedade? Exatamente. Isso tem um preço no mercado, né? Então, como a educação, nesse sentido, ela tem que compreender que já havia a troca de polarizações ideológicas nas eleições, já lucrava, muita gente já lucrava no mercado de capital com isso. O próprio Soros aí, né, tem uma fundação para financiar a alternância de poder político, né? Só que agora a galera que está vindo aí é uma galera que tem um nível informacional muito maior, né, e vai ganhar dinheiro com isso
de uma outra forma, né? Só que eles conseguiram... O que eu queria, assim, um pouco para terminar a nossa conversa aqui, desculpa se te interromper, é fazer o seguinte chamado. YouTubers do mundo, univos. Eu acho que cada um de nós tem que se tornar, talvez, um produtor de informação, de debate, de consciência crítica, da melhor forma possível. Eu acho que o espaço da universidade ainda é um espaço muito privilegiado. Fico feliz aí de saber da sua pós-graduação. Se você está no ramo do direito e está interessado em saber mais sobre isso, porque isso está acontecendo desde os contratos que as startups estão fazendo, que essas novas empresas estão precisando fazer e repensar, dentro das empresas e das corporações, como que a gente lida de uma forma ética com esses conteúdos, desde a área de recursos humanos, contratação, negócios. A turma do marketing, né, as pessoas que estão contratando esses serviços, precisam entender a gravidade, né, de como essas coisas estão sendo feitas, para ver se a gente consegue, pelo menos, aliar, porque a tecnologia não vai embora, né? Mas se a gente puder aliar uma inteligência criativa, solidária, orgânica e verdadeira com essas tecnologias, aí acho que a gente consegue dar um passo civilizatório, porque a tecnologia não é boa nem má. Aí depende do que a gente tá por trás. Não, e a mensagem, se você acha que está numa empresa que tem um emprego seguro, privado e tal, sim, é bom que você entenda que os próximos programas de gestão vão vir com a inteligência artificial mapeando suas decisões no sistema de valores. Sim, até mesmo no direito, na medicina, né? Já é feito nos bancos, né? Já é feito isso nos bancos. Então, a gente vai precisar entender o que está acontecendo em tempo de produzir. O momento, dizem os chineses que o momento de crise é um momento de oportunidade. Então, vamos ver o que surge aí no campo do direito. Eu acho que é uma área nova e é isso. Eu acho que você vai ter ótimos professores. Querido, obrigado. Valeu, Mário. Um abraço. Boa noite a todos aí. Lembrando que a nossa pós-graduação está com as inscrições abertas, né? Até dia 24 de Eu vou botar o link aqui na descrição. Isso, né? Todas essas discussões que nós tivemos fazem parte das matizes, né, do conhecimento, da disciplina da gente, né? E venha discutir essas temáticas, para a gente vai ser um grande prazer. Isso aí, né? Obrigado mais uma vez, Mário. Quem está na área do direito, ou próximo aí, que tem interesse nessas áreas, a UF vai estar oferecendo essa pós-graduação com esses temas e mais um monte de coisa, né? Porque aqui foi só um início de conversa. Querido, até a próxima. Beijo na alma.